A gente vai ler hoje Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vamos ler dos versos 1 ao 23. Marcos 7, 1 ao 23. Diz assim: Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam no mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como lavar de copos, jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhes perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas! Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem pela sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu essa lei: honre seu pai e sua mãe. E quando insultar seu pai e sua mãe, será executado. E quem executar seu pai e sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir a sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos. Verso 14. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida entra no corpo? Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no estômago. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida, acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que os contamina. Pois dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Amém. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre essa palavra. Senhor, nós te damos graças mais uma vez e pedimos que o Senhor fale conosco, fale com a gente, que o nosso coração, nossa mente esteja atenta a ouvir a tua voz, Senhor. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu dei um título para essa mensagem de hoje, que é Santidade não é adestramento. E eu achei engraçado esse título, por isso que eu dei ele, Santidade não é adestramento. Eu penso que a religião, ela transforma as pessoas. Tem gente que acha que a religião não muda. Ela muda as pessoas. Mas ela muda por isso que eu estou chamando de adestramento. Enquanto nos evangelhos a mudança ela ocorre não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É uma mudança do interior para o exterior, né? Aquilo que tem um teólogo do século XVIII, se eu não me engano, chamado Thomas Chalmers. Ele era um ministro escocês, calvinista, e ele usou um termo muito interessante. Ele fala que o que transforma a pessoa é o poder de um amor
expulsivo, de um novo afeto. Então ele diz que na realidade a gente é sempre dominado pelos nossos afetos. E a gente só muda quando um afeto coloca um outro afeto para fora, né? É claro, eu não pensaria assim, desse jeito, por conta da psicanálise, mas é interessante que para ele é um afeto poderoso que coloca no lugar o outro afeto, então diminui a potência daquele afeto que estava dominando. Então, uma pessoa que é muito dominada pela raiva, só alguém que é capaz de amar, alguém que é capaz de colocar o afeto do amor para subjugar um pouco o da raiva, por exemplo, né? Mas eu dei esse título dessa ideia de santidade não é adestramento porque eu estava na quinta-feira agora com o Felipe, Verônica, o André, a Cariane, ali na pracinha do Jazz, né? Que a gente vai lá a cada 15 dias. E aí é interessante que chegou um cachorro lindo, assim, branquinho, grande, aqueles cachorros, tipo, de lugares frios, sabe? Bem peludo, assim, bem grande. É um husky siberiano. E aí o cachorro enorme, assim, engraçado ver um cachorro daquele tão bonito, bem cuidado. E aí a dona dele, ela adestrou aqueles cachorros, né? Ela tava com um desse e um vira-lata. Adestrou o cachorro e ela falou assim, fica aqui deitado enquanto eu volto. Ela foi, fez um monte de coisa, esperou o lanche dela e o cachorro ficou deitadinho sem se mexer. E aí caiu uma batata minha, que eu tava comendo um hambúrguer com batata, e o cachorro ficou doido para comer a batata e ele tentava se aproximar, mas não ia. É como se ele quisesse muito aquilo, mas tinha um bloqueio, sabe? Ele foi bem adestrado. Ele estava meio que bloqueado de chegar perto da batata para comer. E aí eu achei interessante porque isso é adestramento. Funciona bem. Olá, gente. Boa noite. O adestramento funciona bem, mas o adestramento não tem o poder de mudar o desejo, a vontade, o sentimento que está por trás, né? E aí, como é que funciona o adestramento? Achei muito interessante, que eu vou ler exatamente uma explicação de uma pessoa que trabalha com isso, né? Ele diz o seguinte, para que o animal atenda a um comando e modifique o seu comportamento, então, perceba, adestramento é você mudar o comportamento natural daquele animal, né? É necessário que o processo de adestramento seja sistemático, contínuo e organizado. Desse modo, o treino envolve um mecanismo de repetição, você treina repetindo, e ações como uma forma de consolidar os ensinamentos que fazem parte do adestramento. Ao realizar o comportamento solicitado pelo treinador, o cão é então recompensado com algo que ele gosta, normalmente um biscoito ou um bifinho. Então eu estou dizendo o seguinte, que o adestramento é uma maneira de mudar as pessoas. E é interessante que uma linha da psicologia moderna, contemporânea, vai pegar essa ideia de adestramento de animais e aplicar para mudança de comportamento de pessoas. Então existem muitos psicólogos que são orientados a fazer mudança em pessoas a partir da mudança comportamental. E isso é interessante, que vem do adestramento de animais. Então, essa relação que nós chamamos aqui de adestramento, que eu estou chamando de adestramento, ela muda as pessoas, ela transforma as pessoas. Só que aquilo não dura dentro dela. Então, a religião, eu diria que ela tende ao adestramento. Você repete, você pratica certas coisas, repete, ouve aquele mantra do que você tem que fazer, deixar de fazer, o que é certo, o que é errado. Em algum momento aquilo entra dentro de você e você começa a acreditar que obedecendo aqueles ensinamentos, digamos assim, Deus vai te abençoar. Então, no final das contas, a recompensa é a bênção de Deus associado à obediência a certas regras e certos códigos morais, criando na cabeça da maior parte das pessoas uma espécie de gangorra. Se eu me comportar bem, o resultado é que Deus irá me abençoar. E é interessante que tem um livro na Bíblia, a gente fala, geralmente o mundo evangélico faz assim, nós pregamos a Bíblia, defendemos a Bíblia. Mas tem um livro na Bíblia que é
escrito para responder essa pergunta. É verdade, a premissa por trás desse livro é: se você obedecer a Deus, nada de mal vai te acontecer? Na maior parte da cabeça das pessoas se eu obedecer a Deus, a minha vida vai ser boa. Nada de mal. E se acontecer, é para um bem maior. Né? Então a gente sempre tem a ideia de que Deus usa caminhos estranhos, às vezes perversos, para chegar a um objetivo maior, que só Deus sabe. Aí tem um livro na Bíblia, que é o livro de Jó, que revela pra gente que não é bem assim. O livro de Jó fala de um homem que era justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Sacrificava por ele, pelos seus filhos, família, amigos, um homem perfeito, digamos assim. E aí a Bíblia diz que Satanás um dia aparece lá no trono de Deus e faz uma pergunta: dá para Jó viver um pouco pior? Porque você está vivendo muito bem, por isso que ele vive do jeito que vive, né? E Deus falou: vai lá, toca no Jó. E ele toca e perde a família, perde um monte de coisa, um monte de tragédia acontece. Os amigos de Jó, com uma teologia de causa e efeito, diz: você está sofrendo o que sofre porque você deve ter algum pecado escondido, deve ter alguma coisa na sua vida. Como quem diz: se você tiver alguma coisa escondida, vai dar ruim lá na frente. Deus está vendo, Deus vai te punir em algum momento, né? E é interessante que o livro de Jó é como se fossem duas camadas de realidade. O que Jó está vivendo e a realidade de Deus. Deus sabe que não é nada daquilo. Então, o livro termina como? Deus dando uma resposta clara por que Jó sofre o que sofre? Não. O livro de Jó termina dizendo o seguinte: Jó, saiba de uma coisa. Eu criei os céus e os mares, eu fiz todas as coisas. E Jó está perguntando: por que eu sofri o que sofri? Não tem resposta. O livro de Jó termina ser uma resposta clara do que por que o justo sofre. Essa é a grande questão do livro de Jó, por exemplo. Então, essa teologia de causa e efeito, ela não nos ajuda a viver uma espiritualidade saudável. Essa teologia diz para você o tempo todo: obedeça, cumpra tudo e Deus vai te abençoar. Bom, Jesus está dizendo que a religião é essa lógica que tende a adestrar as pessoas para que então elas sejam abençoadas por Deus. E aí Jesus mostra dois fatores, duas coisas muito importantes que sustentam uma religião vazia. Duas coisas. A primeira coisa é a tradição. A tradição é quase sempre usada como uma moeda para dizer o seguinte: sempre foi assim, por que você está querendo fazer diferente? E aí, por exemplo, no campo da política, há uma briga entre progressistas e conservadores. Os progressistas são aqueles que acreditam que a sociedade tem que passar por mudanças para que haja mais igualdade, mais liberdade, uma série de outras coisas. Os conservadores tendem a ver as mudanças como um pé atrás, pelo princípio da moderação. Esse é o debate, né, entre conservadores e liberais progressistas. A grande questão é que, em partes, a tradição ela tem o seu valor, obviamente. Mas, em outras partes, ela precisa mudar para que coisas novas possam surgir. Se não fosse o trabalho, às vezes, de certos pensamentos progressistas, as mulheres todas que frequentam a Viva não estariam trabalhando. E todas as mulheres trabalham, né? A gente teria escravidão no Brasil ainda. Então, são uma série de coisas que nos ajudam a perceber que certas mudanças são fundamentais para que haja mais liberdade, igualdade, haja vida para as pessoas, né? Pois bem, e aí o Eugene Peterson, que é um grande tradutor da Bíblia, eu gosto muito da versão que ele tem chamada Mensagem, ele traduz o texto do verso 6 a 8 assim: esse povo faz um grande show, dizendo coisas certas, mas o coração dele não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que adoram, mas é tudo encenação. É uma paráfrase do Eugene Peterson. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto, alterando o mandamento de Deus e sempre adotando modismos. Eu não sou cristão desde criança, mas tem um monte de gente aqui que é. Já teve época de CD da Xuxa rodando ao contrário, e aquilo era o diabo falando com as crianças. Tome cuidado com aquilo.
Já teve época, meus pais não são cristãos, então eu assistia Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, tinha um outro desenho, Cavaleiro do Zodíaco, mas eu sei que vários cristãos não poderiam assistir aqueles desenhos, porque aquilo ia entrar na família e ia estragar tudo, uma força demoníaca, alguma coisa assim, iria acontecer, né? Pra gente perceber como que esse mecanismo que faz as pessoas acreditar que o que contamina está fora, porque a gente é puro, e se vier de fora para dentro vai me contaminar, ele não é só uma questão religiosa, mas a religião, ela usa esse mecanismo como uma força de mudança comportamental. É um mecanismo humano, mas a religião usa isso. Então, essa espiritualidade que vem da tradição, muitas das vezes é uma espiritualidade para os olhos de quem vê. É uma espiritualidade estética. É gente que no culto levanta a mão para ver se alguém tira foto dela, sabe? Que fala glória a Deus, aleluia, mais alto. Que canta mais forte do que quem está do lado para mostrar assim, canta junto comigo. É uma espiritualidade do espetáculo, né? Tem um livro interessante chamado Sociedade do Espetáculo. E é meio que isso, né? Tem até um filme do Jim Carrey. Alguém lembra o nome desse filme? Que ele vive dentro de um enredo de um show de Truman, né? Que ele é controlado lá pelo diretor, né? E é muito interessante como que a nossa espiritualidade hoje, ela está muito pautada na performance, por exemplo. Nós pastores... Olá, gente. Nós pastores... A gente aprende pregação, por exemplo, quando a gente estuda homilética, né? Mazin sabe disso, já fez teologia também. A gente estuda homilética, a gente aprende a pregar, a se comunicar, né? E é muito interessante como que hoje os pregadores se tornaram uma espécie, assim, de comunicadores performáticos. O que importa não é o que se diz, mas como se diz, a performance do palco, né? E isso é muito interessante porque quase sempre esse modelo de comunicação, ele tem uma força muito grande. Porque a pessoa arrepia, ela chora, ela grita, tudo move nela, né? As entranhas delas ficam mexidas, né? Então você vai num grande espetáculo, né? Por quê? A espiritualidade farisaica, a espiritualidade que Jesus está criticando, que os fariseus diziam, você não está respeitando a tradição, você não está respeitando aqui o contexto judaico, é uma espiritualidade para quem vê. Não é à toa que Jesus fala que os fariseus são sepulcro caiado. Por fora é bonito e por dentro podre. Jesus fala que os fariseus iam para a praça pública orar para que as pessoas vissem eles orando. Quando jejuavam, faziam uma cara de sofrimento para mostrar para todo mundo que estavam jejuando. Essa espiritualidade é boa para quem está olhando, né? Mas a espiritualidade do evangelho não tem nada a ver com essa lógica religiosa. Nada a ver. Então, se em primeiro lugar a tradição ela sustenta uma espiritualidade, uma religião vazia, sai todo mundo esvaziado daquela experiência, a segunda coisa que a religião usa é rito. Rito. Rito são poderosíssimos. Ritos são coisas muito poderosas. Não é possível viver sem ritos. Você deve ter um rito ao acordar. O que você faz? Qual é a dinâmica? É um rito. Por exemplo, rito de culto. Domingo, chega aqui, o que é um rito. Gostando da gente ou não, é rito. Isso aqui é rito. Ritos são poderosos. E os ritos, de certa maneira, eles vão formando a pessoa. Vão, digamos assim, adestrando, né? Não tem como viver sem ritos. Ninguém espera que uma criança pequena que tem que ir para a escola, acordar às 6 da manhã e tá na escola às 7h30, ele diga, eu não quero viver rito nenhum. Você tem que viver. Você tem que aprender algumas coisas. Tem que tomar banho, escovar o dente, aprender o processo de socialização é fundamental para a vida. No entanto, esses fariseus aqui, eles que eram os pastores de Israel, eles que ensinavam a espiritualidade, a fé para o povo, eram os pregadores, eram as pessoas a quem o povo dava atenção e ouvia, eles criavam ritos de espiritualidade que não condizia
com essa boa nova de Jesus. Alguém vai dizer assim, mas os fariseus eram muito perversos. Na realidade, não. Os fariseus, eles tinham tanto medo de o povo de Israel cair em pecado, em idolatria, como foi no passado, e deles voltarem para uma realidade de cativeiro, como foi lá atrás, da Babilônia. O povo de Israel, para quem não sabe, foi levado para o cativeiro na Babilônia, escravizado durante muito tempo. E quando eles retornam para Israel, surge esse grupo, parushim, de fariseus, que acreditavam que para manter-se perto de Deus e Deus não levar eles para o cativeiro de novo, eles deveriam se manter puros. Então, pelo medo, eles começaram a criar ritos de purificação, que não tinha nada a ver com a lei de Moisés. Então, esses ritos que Jesus fala, né, de lavar jarros, as mãos, não sei o quê. E Jesus fala, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai dele, sai do coração. Imagina na cabeça de um fariseu que está defendendo a espiritualidade, dizer o seguinte, Jesus, você está dizendo então que comer porco para um judeu não é um problema? Você está dizendo então que comer um camarãozinho frito na praia não é um problema? Para nós hoje isso não afeta. Mas para o judeu do tempo de Jesus isso era um problemaço. Porque o que Jesus está propondo você pode fazer tudo. Porque o problema não está no que vem de fora. Não está na música com CD ao contrário que você ouve. Não está no filme que você assistiu e isso vai contaminar a família. Não está... Entendeu? O problema está dentro do ser humano. O que contamina o ser humano não é o que sai, não é o que entra, mas é o que sai dele. Então, esses fariseus aqui, eles viviam numa espécie de uma neurose obsessiva. O que o Freud chamou a neurose obsessiva, ela é, na realidade, o Freud disse que a neurose obsessiva é como se fosse uma religião do pensamento. A pessoa fica numa ciranda de pensar, e é um pensamento de culpa, de autopunição, de autoflagelo, pensa, e causa uma angústia enorme. Então, o farisaísmo, ele produzia uma religião adoecedora para as pessoas. O pensamento das pessoas, obviamente, todo ser humano lida com a culpa, lida com medo, lida com a insegurança, lida com a angústia, lida com o conflito. Chega alguém para você e diz, eu tenho um jeito de você resolver isso. Sabe como é que é? Lava a mão, se purifica, ora, faz isso. Na psicologia da religião, a gente chama isso de uma culpa adoecedora. É uma culpa que move o ser humano. É uma culpa que leva você a fazer alguma coisa, mas o que você faz não expia, não pacifica o seu coração. São aquelas pessoas que fazem alguma coisa que consideram errado, e aí, tendo feito o que consideram errado, elas falam, meu Deus, eu tenho que pedir perdão. Aí pede perdão. Aí fala assim, mas parece que o perdão não chegou. Vou fazer alguma coisa. Aí começa a ritualizar, não fazer um jejum. Não quer saber, eu vou contar pra alguém, porque não tá dando. Aí conta pra alguém. Não pacifica, aí vai e conta pra outra pessoa. Não é à toa que os sistemas religiosos, como a gente conhece, cria mecanismos para lidar com essa culpa que não trata a pessoa. É uma culpa persecutória, que não ajuda, né? Então, cada tradição religiosa tem a sua própria maneira de interpretar a Bíblia. É muito interessante como que, às vezes, conversando com algumas pessoas, teólogos, pastores, eles falam o seguinte, isso é a palavra de Deus. Bom, essa é a maneira como você interpreta. É tão verdade isso que a Bíblia, apesar de ser texto escrito, palavra de Deus para nós, a maneira como a gente lê esse texto passa pela mediação do olhar e da interpretação de cada um. Para uma igreja, beber bebida alcoólica é pecado. Para outra igreja, não é. Para uma igreja, por exemplo, alguém que é divorciado não pode ser batizado. Está no cânone, está na regra da igreja. Para outra igreja, alguém divorciado pode ser batizado. Para uma igreja, não pode fazer recasamento. E eu lembro de um amigo que chegou para mim com muita angústia, porque ele tinha se separado da antiga esposa, e falou o seguinte, Herbert, eu estou ouvindo algumas coisas no YouTube,
E o que eu tô chegando à conclusão é que eu tenho que voltar pra minha primeira esposa. A mulher já estava casada com outro, já teve outro filho. Você tá maluco? Vai fazer o quê? Vai fazer ela descasar? Casar? Cara, não funciona. Mas tem, para algumas igrejas, é assim que funciona. Alguém que casou, divorciou, ou ele volta para a primeira esposa, ou ele não casa nunca mais. Então, para uma igreja, isso é bíblico. Por exemplo, para uma igreja, alguém que pecou, e se para aquela igreja é considerado um pecado grave, ela tem que ser expulsa da igreja. Chamar ela na frente, falar qual é o pecado dela para todo mundo ouve, e a gente fala o seguinte: a gente vai expulsar você do nosso meio porque você cometeu um pecado muito grave. Bom, é bíblico. E ela vai pegar alguns versículos bíblicos e vai dizer: isso aqui está na palavra de Deus. Então, para uma pessoa que cresceu nesse ambiente e vendo esses ritos acontecendo, é óbvio que ela vai internalizar aquilo como uma verdade. Para alguém que sempre foi acostumado a ver gente sendo punida publicamente pelo seu pecado, digamos assim, é óbvio que ela vai achar natural punir todo mundo publicamente quando alguém erra diante dela. Então, o que Jesus vai dizendo é que esses ritos, esses hábitos que os fariseus estão falando, olha, os teus discípulos não cumprem esses ritos. Esses ritos e costumes dão para quem os cumpre a ideia de que aquilo que eles estão fazendo faz pessoas mais santas, mais puras, diferente de todo mundo. Se por um lado o rito ele exclui alguns, por outro lado ele me faz sentir como alguém mais importante diante de Deus. Que no fundo não é Deus. Que no fundo é mais importante diante de quem me olha, de quem conhece a minha vida. Né? Então Jesus ele vai revelar uma realidade que até então não estava clara naquele primeiro momento. E aqui Jesus inaugura uma coisa que os profetas já falavam. Mas o povo não ouvia muito bem os profetas. Na verdade, o profeta nunca foi bem ouvido. O profeta nunca foi bem aceito. As palavras dos profetas não eram bem toleradas, assim, né? E aí Jesus vai dizer uma coisa que para muita gente estava lá distante, que é o seguinte: o que contamina não é o que entra, mas é o que sai do coração humano. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo: o problema humano nasce do coração. Não vem de fora para dentro. E aí você pode adestrar hábitos, a gente pode adestrar nossos hábitos, mas você nunca vai adestrar o seu coração. Nunca. A religião, o moralismo, o legalismo, o medo, a culpa, tudo isso forja hábitos. Você já reparou que nós vivemos numa sociedade que diz o tempo inteiro como você deve viver para alguma coisa? Todo mundo sabe ditar qual é a regra da vida. Regra da felicidade, regra do enriquecimento, regra. Nós somos uma sociedade que não é à toa, o oposto disso é a culpa. A culpa por não ser bom, a culpa por não ser feliz, a culpa por não ser rico, a culpa por... E culpa. Isso adoece. Não é à toa que nós somos a sociedade de mais alta performance, como a gente diz, e as sombras disso é uma sociedade que toma cada vez mais ansiolítico, que não suporta mais e vive numa lógica de angústia, de burnout. É óbvio. Se criam ideais pra gente de uma vida perfeita e eu não consigo cumprir, de quem é o problema? É meu. Aí eu tô num dia de descanso na praia. Me sinto culpado. Devia estar trabalhando. Fui fazer uma viagem. Não posso. Devia estar fazendo... É culpa. Então, o que Jesus está dizendo é que a gente pode moldar os nossos hábitos, nosso comportamento, mas tem uma coisinha que a gente não molda muito bem, que é o coração, é o desejo. E não é à toa que molda hábito e algumas coisas escapam, né? Por isso que em psicanálise, o primeiro mecanismo que a criança, todos nós já fomos um dia, cria, é o mecanismo da cisão. Aí a criança divide o mundo entre coisas boas e coisas ruins.
E aí depois ela, a partir da cisão, ela quer ficar só com a parte boa dela. O que ela faz? Ela projeta a parte ruim na mãe. E aí ataca a mãe, morde o peito da mãe, faz tudo com a mãe. Separa e projeta a parte ruim fora e a parte boa fica comigo. O que é o cenário político brasileiro hoje? Cisão e projeção. A gente usa esse mecanismo a vida toda. Cisão e projeção, cisão e projeção. Já viu gente que diz assim, nossa, eu nem acredito que fulano fez isso. Ele era tão bom. Como se o ser humano só pudesse ou ser bom ou ser ruim. Ou ser certo ou ser errado. O fato é que dentro de todos nós habita as duas coisas ao mesmo tempo nessa confusão toda. Por isso que a gente sempre tende a colocar no outro aquilo que a gente acha sujo, feio, pecaminoso. Quando alguém, por exemplo, chega e se torna um fato público, por exemplo, de alguém que cometeu um erro assim, moral público, né? Todo mundo tem que comentar aquilo, porque no fundo, comentar sobre aquilo é quase que um jeito de espiar o próprio desejo da pessoa se vendo naquilo. Porque os outros são sempre espelho das nossas próprias vidas. A gente não se enxerga muito bem, a gente se enxerga a partir do outro, né, o tempo todo. Então, a gente vai projetando, a gente vai colocando para fora essas coisas que são indesejáveis. Por isso que um neurótico obsessivo, como é que ele lida com a angústia, com a culpa, com a ansiedade? Ritualizando. Vê se a porta está trancada 20 vezes. Lava a mão 15. Chega a perder a proteção, a camada de proteção da pele, tomar banho 10 vezes. Eu tinha um amigo na adolescência, ele falava assim que quando ele pecava, ele tomava banho para se sentir limpo. É uma neurose obsessiva, obviamente, né? Ele está ritualizando, tentando colocar para fora uma coisa que está dentro, né? E aí o histérico, a histérica vai fazer o seguinte, não, eu não ritualizo não. Para mim é o seguinte, aconteceu isso, eu apago da memória. Eu tiro isso da minha cabeça para não ficar pensando nisso. Pois é, aquilo que a gente recalca adoece. Então o que acontece com a histérica? Cria um monte de conversões no corpo de adoecimento que ela não sabe nem de onde vem. Fala, meu Deus, eu sinto isso, eu sofro isso, eu tenho isso. Pois é, uma série de conversões que é um jeito da gente tirar da memória, mas nada do que a gente faz, se a gente não elabora, se a gente não digere, vai embora, fica na gente, né? Então, o que Jesus está dizendo é que o que contamina nasce da gente, não de fora. E é interessante que ele fala o seguinte, o que contamina é o que sai da pessoa. É do coração que vomitamos maus pensamentos, obscenidade, imoralidade, roubo, assassinato, adultério, cobiça, depravação, engano, bebedice, olhar maldoso, calúnia, arrogância, insensatez. Essa é a verdadeira contaminação. Jesus, se vivesse hoje, diria que não é a oportunidade que faz o ladrão. É o seu próprio coração que deseja roubar. Não é a oportunidade que faz as coisas. É o desejo que move a pessoa a certas ações. Então, todas essas coisas que Jesus fala nascem do coração humano. Tem gente que, como eu disse, cisão e projeção. Ela vai dizer o seguinte, não fui eu que fiz isso. Ou quando alguém faz alguma coisa perto da gente, a gente fala assim, nossa, nem parecia a pessoa. Parecia quem? Uma entidade dela, sabe? Nem parece fulano que fez isso. Porque a gente tende a idealizar as coisas. Então, tem gente que pensa, né, nos meios mais pentecostais, talvez, né, para algumas pessoas, não, foi o diabo que me levou a fazer isso. Pois é, a Bíblia diz que não é o diabo que leva ninguém a fazer nada. Ele pode ser o tentador, mas não é ele que faz nada. Tiago, capítulo 1, diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. Não é Deus nem o diabo, é a gente. Então, o que Jesus está dizendo é que tudo que nasce que contamina o ser humano, que deixa a gente fragmentado, que deixa a gente dividido, não nasce de fora, nasce de dentro da gente. Jesus termina dizendo que todas as coisas desprezíveis vêm de dentro, e são elas que contaminam. E aí, nesse momento agora da pregação, eu poderia fazer um belo discurso moralizador e dizer para você o seguinte, olha, se você tem feito isso, aquilo,
aquilo outro. Você precisa mudar agora. Você precisa parar de fazer isso. Bom, deixa eu te explicar como é que funciona o Evangelho. O Evangelho vai dizer pra gente o seguinte: olha, Deus nos criou num mundo bom, perfeito, e Deus nos criou de maneira integrada. Deus não nos criou cheio de divisão, cheio de conflito. Deus nos criou de maneira integrada. O problema é que nossos primeiros pais, digamos assim, eles resolveram assumir um caminho de autonomia de Deus. E por isso, essa ruptura não rompeu só a nossa relação com o Criador. Ele rompeu a nossa relação com a gente. Nós nos fragmentamos de dentro para fora. Dentro da gente, está todo separado, dividido, né? E a única maneira da gente viver uma vida que a gente goste de vivê-la, sem os processos de moralização, ritualização, uma religiosidade vazia, Jesus falou, é se a gente for capaz de confiar nele. É colocando todo o nosso coração em Cristo Jesus. Eu vou dizer algumas coisas. Primeiro, porque você vai pecar. Se você pecar e quiser criar mecanismo de ritualização, você vai adoecer. Qual é o caminho para quem pecou? Jesus ofereceu perdão. Perdão. Todos nós já estamos perdoados por todos os nossos pecados. Passado, presente, os que eu vou cometer ainda. Toda vez que eu peco em Deus. Toda vez que eu caio em Deus. Não existe nada que eu possa fazer que seja fora de Deus. O apóstolo Paulo diz que é porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A nossa vida só pode ser sustentada de maneira pacificada se nós aceitarmos o perdão de Deus para nós. Essa é a primeira coisa. Jesus ofereceu perdão eterno a todas as pessoas. Quando nós cremos nisso, confiamos em Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar dentro do nosso coração. Para quê? Para cooperar com esse processo de transformação de dentro para fora. Hoje nós esquecemos dessa coisa. A igreja abandonou o Espírito Santo, essa é a verdade. E quando eu falo de abandonar o Espírito Santo, eu não estou falando de gente que fica pulando no culto igual macaco, sabe, essas coisas esquisitas que tem na internet. Gente que fica gritando, caindo no chão, isso não serve para nada. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que age dentro do ser humano, que creu em Jesus Cristo, cooperando para que todos se tornem a imagem de Cristo. O Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo é o poder de Deus em ação. O Espírito Santo foi quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo é a parte da pessoa da Trindade poderosa. Por isso que Paulo diz que sobre nós foi derramado o Espírito Santo. O Espírito de poder. Não é poder para a gente exercer domínio sobre os outros. É poder para transformar o nosso coração. Quando a gente usa o Espírito Santo como um poder para querer manipular os outros, a gente não entendeu qual é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus em ação para moldar o nosso coração. E outra coisa importante, é pelo poder do Espírito Santo que todos nós vamos vivendo uma jornada que vai durar a vida toda e será sempre de dentro para fora. Dentro para fora. É uma jornada e um caminho que não é de pouco tempo. Por isso que não dá para ficar com um retrato de uma pessoa do dia do seu erro. Não podemos fazer isso. Pegar alguém que errou, ficar com aquele retrato e dizer, você é isso. Não é. A jornada com Deus é uma jornada que dura a vida toda. Por isso que Deus, um dos atributos de Deus é a paciência. Deus é paciente. Por que ele é paciente? Porque para ele nos transformar, ele vai ter que ter muita paciência. Eu não tenho filho, mas eu imagino que seja o mesmo processo de educação de uma criança. Muita paciência. Muita paciência.
Entende que a paciência de Deus é um atributo maravilhoso e é um atributo que o Espírito Santo tem com a gente. Quando a gente vai vivendo nossos erros e acertos, o Espírito Santo pacientemente vai agindo em nós. Vai agindo em nós, vai agindo em nós, até que a gente vê que algumas coisas começam a brotar do nosso coração, que a gente diz, foi uma cooperação do Espírito Santo com o meu coração. Mas eu estou fazendo isso não foi porque alguém me adestrou, é porque eu entendi que isso para mim faz sentido agora. É um outro movimento. Por isso que eu entendo que Deus tem profundo interesse que você vive uma vida, como disse Jesus, abundante. E isso está para além do que se diz hoje sobre vida abundante, só pensa em dinheiro. Não, vida abundante é uma vida integrada. É uma vida onde você acorda inteiro. Você vive inteiro, vive bem, vive feliz com você, com quem está ao seu redor, com o mundo, com as coisas que estão perto de você. É viver de maneira integrada. Isso é viver uma vida abundante. E isso só acontece quando a gente passa a confiar em Jesus. Então, se você está aqui hoje e tem sofrido muito porque cometeu alguma coisa, algum pecado, eu diria o seguinte para você: fique mais próximo de Deus. Não é eu te dando uma receitinha que você vai mudar, você não vai mudar assim. O que transforma a gente é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a grande dica é: fique próximo de Deus, busque a ajuda de Deus, peça socorro ao Espírito Santo. E uma mensagem também para quem tem que lidar com quem errou. A mensagem é: perdoe. Você não é melhor do que essa pessoa. Não dá para achar que a gente é melhor do que quem errou com a gente. Não é. É o que Jesus falou. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Por que a gente não pode oferecer perdão a uma dívida pequena que alguém cometeu com a gente? Não tem como. Então a conversa de hoje não é uma conversa sobre morais e bons costumes e o que deve ou não deve fazer. A conversa de hoje é uma conversa sobre dependência do Espírito Santo e de Deus. Porque quando Jesus fala o que contamina é isso, isso, isso e aquilo, o resultado final não é dizer, então todo mundo que faz isso, vamos criticar, vamos bater, vamos falar contra. Não. O resultado final é, como é que eu lido então com essas coisas do meu coração? O Evangelho vai dizer, você sozinho não consegue. Você só vai conseguir se você depender da ajuda do Espírito Santo na sua vida. É essa a única maneira. Por isso que a ajuda do Espírito Santo, ela começa com o confiar em Jesus. A gente precisa confiar em Deus, confiar em Cristo. Essa é a única maneira. Confiança é uma outra palavra que eu uso para fé. E eu queria ler um texto de um autor que eu gosto muito, chamado Richard Rohr, católico. Para quem fica assim, meu Deus, católico, muito bom. Ele diz o seguinte, ó: a religião, em um estágio mais primitivo, tende a focalizar a limpeza, o que significa determinar quem preenche os requisitos do comportamento moral e da fé religiosa. Mas Jesus atirou uma chave inglesa em todo esse maquinário, recusando-se a aplicar ou até mesmo a se preocupar com questões secundárias. Ele viu que eram apenas mandamentos humanos e que muitas vezes ocupavam o lugar do amor. Limpar é um resultado do despertar, mas a maioria de nós coloca o carro na frente dos bois. Não é de admirar que os companheiros judeus de Jesus tiveram de matá-lo. Tiveram que limpar ele, né? Então você passa a entender que limpar é um processo constante, realizado em diferentes datas do calendário para pessoas diferentes, ligado a muitas questões diferentes e por motivação muito diferente. É por isso que o amor e o crescimento precisam de discernimento e não de implementação. A simples obediência é muitas vezes um desvio do amor verdadeiro. Geralmente a obediência diz respeito à limpeza e o amor ao despertar. Então, o que nós precisamos em nossa experiência de fé é de uma experiência de amor que nos desperte para Deus e para o mundo e para a gente. De modo que a gente seja transformado, porque isso é uma coisa interessante do Evangelho, mas não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E sempre esse movimento, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. É a única maneira que o Evangelho transforma a gente.
Por isso eu não acredito em lei evangélica, não acredito em político evangélico, não acredito em escola evangélica. Me desculpa. Não dá para adestrar. Até dá, mas não vale a pena. Adoece. O que o evangelho propõe é um caminho que não está sob o controle de ninguém a não ser de Deus. Aí que a religião sofre. Quando eu falo que a ação de Deus não depende da minha atuação. Ela é de Deus. O vento sopra onde quer e não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 4. Simples assim. João 3, desculpa, Jesus conversando com Nicodemos. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Espírito é vento. Quem é que controla? Quando a gente tenta controlar, a gente criou um ídolo chamado Deus. Não serve para nada. Então, a única maneira da gente colocar o nosso coração em Deus e viver transformações reais é se a gente não passar pelo processo de adestramento, mas pelo processo do evangelho, dessa boa nova que nos muda de dentro para fora. Por isso eu queria e eu quero te convidar a orar comigo, ter um tempo de oração. Eu queria que você colocasse aí diante de Deus a sua vida, o seu coração, pedindo a Ele graça para essas coisas que estão difíceis para você. Não tenta tapar o sol com a peneira, mas peça a Deus graça, sabedoria e poder do Espírito Santo. Vou dar um tempinho para vocês orarem aí, depois eu oro junto com vocês. Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, pedindo ao Senhor força, graça, sabedoria, socorro do alto, para que o Senhor nos ajude em nossas vidas, Senhor. Nós não queremos viver uma espiritualidade fingida, nós queremos viver uma espiritualidade verdadeira, honesta, com dignidade, e sem apagamentos dos nossos lados que a gente não gosta, Senhor. Queremos ser inteiros na Sua presença, Senhor. E pedindo ao Senhor graça, poder do Espírito, para que a gente viva em conformidade com Jesus Cristo. Nos salva de nós mesmos, Senhor, quando a gente precisa de um Salvador. Mas também nos ajude a celebrar aquilo que já foi processo de transformação dentro de nós, Senhor. Para que a gente vá vivendo cada vez mais a plenitude de Cristo em nós, sendo mais amorosos, perdoadores, benignos, ajudadores, e pedimos isso para a glória do Teu nome, Senhor. Fortalece o nosso coração, a nossa vida, em nome de Jesus Cristo que eu oro, Senhor. Amém. 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 Antes da gente terminar, deixa eu só relembrar algumas coisas, alguns avisos importantes aqui para vocês. A nossa Casa Viva está de férias, certo? A gente volta agora em agosto. Eu espero que pelo menos com mais uma Casa Viva. Estou pensando, ou mais duas. Quero muito ter novos espaços de compartilhar o Evangelho. Uma outra coisa importante, no próximo domingo, deixa eu só confirmar, no próximo domingo é o último domingo de julho, certo? Nós não teremos o momento de oração 5h20.
a gente vai ter um culto/evento chamado Ruá. É um evento de renovo espiritual no contexto urbano. Então vocês vão chegar aqui às 18 horas, o espaço vai estar um pouquinho diferente. A gente vai fazer um movimento que é um culto, mas um movimento de espiritualidade. E é um movimento também um pouco diferente do que acontece no domingo, que é um momento breve de música, de adoração, e logo em seguida a gente ouve um longo período de palavra, né? A ideia é que a gente tenha um tempo mais interno com Deus, da nossa relação com Deus. Vai ter bastante música, vai ter palavra também, mas vai ter um momento de oração, de silêncio, vai ser um culto bem diferente, interessante, tá bom? Então, eu gostaria muito, muito que todos vocês da Viva estivessem aqui domingo que vem. Eu vou fazer esse apelo lá no nosso grupo, porque a Viva é assim, cada domingo vem um pedaço. Cada domingo vem uma caravana pra igreja. Mas eu queria muito que todo mundo estivesse aqui no próximo domingo, que vai ser uma experiência muito legal, muito diferente, muito interessante. E vai ser muito bom estar aqui com vocês, tá? Olha, nosso retiro. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. A gente criou um link de pagamento, tem a maquininha. Por quê? Você pode parcelar em 6 vezes o valor do retiro. Ah, Herbert, tá muito difícil. Cara, conversa comigo e com a Lidiane. A gente dá um jeito, a gente quer muito que todo mundo da Viva participe. A gente aumenta o parcelamento, sei lá, a gente dá um jeito, depois o Júlio resolve aí no financeiro, faz um milagre aí. Mas a gente quer que todo mundo participe, gente, porque é um momento de relacionamento, de comunhão, primeiro retiro da Viva. Então vai ser muito legal, uma experiência muito, muito rica. Quem nunca participou vai ser uma baita experiência. E além disso, falando da nossa contribuição, no início do mês de junho, se eu não me engano, a gente tinha uma meta de comprar o kit Viva, que é uma coisa importante aqui pra gente. A gente tem muito pouco equipamento, né, recurso assim, físico para a igreja acontecer, né? A gente depende muito das caixas de som que são embutidas, que são... Tá funcionando pelo milagre desse esquema aí do Rodrigo, de computador, não sei o que ele usa ali. Por isso que fica bom. Mas assim, se dependesse do som daqui, não ia ficar bom não. Então o Rodrigo generosamente traz o equipamento dele todo domingo, monta tudo ali para funcionar. Mas a gente precisa ter algumas coisas nossas, da Viva, né? Bons equipamentos. Então a gente lançou uma campanha do Kit Viva em que a gente precisava comprar algumas coisas e o valor total dava R$ 3.862. O notebook a gente comprou e ele tá ali hoje, um MacBook muito bom. Foi o nosso primeiro equipamento comprado, que vai nos ajudar a editar os vídeos, porque eu fazia edição no meu computador e travava direto. Então, assim, vai ajudar a gente a fazer edição. A ideia é a gente fazer transmissão do culto ao vivo, então a gente precisava ter um bom equipamento. A gente precisa de algumas coisinhas ainda para o culto ao vivo, mas com esse notebook a gente já consegue. Isso é bom porque nem sempre todo mundo pode estar aqui presencialmente domingo. E a pregação só sai na terça, na quarta, quando o meu notebook ajuda. Então tem esse esquema. Tendo um equipamento, a gente consegue fazer uma transmissão mínima do domingo para que as pessoas possam assistir, né? Isso é muito bom. Então hoje a gente precisa comprar a nossa caixa de som para ter um som ambiente de qualidade, microfone e algumas coisinhas de iluminação. Então, para nossa felicidade, a gente já arrecadou R$ 11.230. É uma campanha que não tem como terminar agora, a gente precisa comprar mais algumas coisas. Então precisamos muito do amor, da dedicação e do investimento de vocês para a gente conseguir terminar de comprar o Kit Viva. A nossa prioridade hoje, eu coloquei até aqui em vermelho, é a caixa de som, para que a gente tenha um som de qualidade aqui no nosso auditório, né? Então essa é a nossa prioridade hoje, custa R$ 10.799 essa caixinha. Por quê? É uma baita caixa de som que vai durar muito tempo e tem um segundo fator, ela precisa ser portátil. Essa caixa de som aqui desmonta toda e vira um negocinho desse tamanho aqui, que hoje a Viva, tudo que tem aqui fica onde? Dentro da mala do meu carro. Então tem que caber lá, entendeu? É por isso, então tudo tem que caber lá. Então essas caixas são muito boas, foi uma dica de um amigo e vale muito a pena, tá? E lembrando da nossa contribuição regular para manter a nossa igreja funcionando, para manter
a Viva de Pé, nossa contribuição financeira. Nós temos os dados aqui da igreja. Se você for contribuir para o Kit Viva, sempre coloque 3 centavos no final, porque essa é a maneira da gente identificar que esse valor é para o kit. Senão a gente vai entender que é um valor do mês a mês daqui da igreja, tá bom? Então contribua com alegria, com generosidade, e a gente vai ouvir mais uma música. Pode ser? E depois eu termino orando e impetrando